queridos irmãos e queridas irmãs que estudam conosco os estudos sobre a natureza e os animais por meio do programa Ouvindo a Natureza, transmitido pelas web rádios Sintonia no Bem, Fraternidade, Rai TV e TV Nave. Boa noite a todos que estão aqui na Casa do Caminho, nos acompanhando, e também para quem está nas redes sociais do Sintonia no Bem e também das irmãs parceiras. Hoje nós estamos com 157 programas tratando dos estudos sobre os animais e a natureza, e estamos tratando agora da temática os animais no mundo espiritual. Mas antes de iniciarmos as nossas atividades, nós faremos a prece para, na sequência, nós conversarmos um pouco sobre essa temática dos animais no plano espiritual. E assim, eu convido todas as pessoas para que possamos juntos, unidos, em sintonia, possamos agradecer a Deus e a espiritualidade amiga por todas as bênçãos que nós recebemos todos os dias. Que nós possamos valorizá-las, percebendo a importância das mínimas coisas que às vezes nem notamos pela correria do dia a dia. Que possamos valorizar a natureza, os ventos, as árvores, o sol, a lua, a chuva, enfim, todas as bênçãos que são enviadas para nós todos os dias, desde quando nós acordamos até quando levantamos. Deitamos, levantamos, tudo tem a graça de Deus. Agradecemos aos mentores da casa que cuidam de todas as atividades aqui, das pessoas que aqui vêm, dos trabalhadores. Pedimos que continue abençoando. Agradecemos os espíritos que estudam conosco, os amigos que estudam pelas redes sociais, que acompanham os estudos. Que o Senhor possa abençoar a todos. E assim nós pedimos que possa também ampliar a nossa compreensão para os ensinamentos que serão conversados, né? Que Jesus deixou para a gente, a espiritualidade, que a gente possa ampliar as nossas mentes para a compreensão. Muito obrigada e que assim seja. Opa, tudo bem? Então, nós estamos falando sobre os animais no mundo espiritual e a gente vem já com uma sequência de estudos sobre os animais e o mundo espiritual, e tem várias obras, e eu vou indicar algumas aqui no decorrer da fala, eu vou apresentando outras obras, porque são várias, então vou mencionar algumas e na sequência depois vou apontando outras. Gesiel Andrade, Os Animais na Obra de Deus. Marcel Benedetti, Qual é a sua dúvida para o tema espiritualidade dos animais? Ainda do Marcel Benedetti, Os Animais conforme o Espiritismo. As obras básicas de Kardec, O Livro dos Espíritos, O Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, e do Espírito Patrícia, Violetas na Janela e Vivendo no Mundo dos Espíritos, e a psicografia de Vera Lúcia Marinzec Carvalho. E depois vou apontando outras. Bom, então, nós estamos conversando um pouco sobre os animais no mundo espiritual. Então, se tem animais no mundo espiritual, ou se os animais, ao desencarnarem, reencarnam automaticamente. Então, a gente tem estudado já 2 programas, né, sobre essa temática. Vem aqui, Frida. Tá vendo ela aí, Claudinha? Então, a Frida hoje está na TV. Vem cá, Fridinha. A Frida é nossa garota propaganda. É a mascote aqui do... é a mascote do programa. Antes da gente... Vem cá.
Antes da gente iniciar, eu quero dar boa noite para a Nildes Guimarães, né? Boa noite. Ela está desejando uma boa noite a todos, luz e paz. Então, vamos iniciar. A gente tem a primeira obra, é a do Marcel Benedetti, e a pessoa faz a seguinte pergunta para ele. A pergunta de número 75 do livro, qual é a sua dúvida para o tema espiritualidade dos animais? E a pessoa pergunta, minha cachorrinha teve câncer de fígado e morreu. Eu sei que reencarnam rápido, mas me preocupo com a possibilidade de que ela retorne como um cão sem dono e fique pelas ruas. Então, olha a preocupação da pessoa, né, da tutora, da pessoa que é tutora dessa cachorrinha, né, preocupada com a reencarnação, se ela vai reencarnar, vai ficar na rua, se não vai, né, se teria um lar, se vai retornar para o lar da pessoa, porque a gente sabe que existe essa probabilidade. E aí a resposta é a seguinte: assim como ocorre conosco, cada animal possui uma história de vida, que segue um caminho próprio na estrada evolutiva. Se sua cachorrinha tiver em sua rota educativa aprender a viver como indigente, isso acontecerá. Se não estiver no seu roteiro, isso não vai acontecer, então ela vai continuar o aprendizado. E pode acontecer de retornar no próprio lar de onde ela deixou, né? Pode ser que, se esse aprendizado for necessário continuar naquele ambiente, o animalzinho vai retornar para aquela família e vai encontrar mecanismos, né? A espiritualidade encontra mecanismo para que esse animal chegue na família. A gente tem a história de um boxer que ele tinha que chegar em uma família, mas ele estava em outro local muito diferente. E um senhor, que era conhecido da família, onde ele precisava chegar, recebeu esse cachorrinho, não podia ficar com o cachorrinho, e levou para a família, para ver se a família ficava. Então, quer dizer, ele saiu de onde ele estava, foi para esse senhor, e esse senhor levou para a família. Então, encontrou o meio de chegar na família, onde ele tinha que estar para continuar o aprendizado, né? Porque o genro tinha matado o cachorrinho, e esse cachorrinho era da sogra, e ela amava demais o cachorrinho, então ele precisava voltar para terminarem a história, né? O aprendizado ali. Então, a espiritualidade, ela vai encontrar mecanismos de colocar esse animal na rota daquela família. Só que a gente também tem que estar prestando atenção, né? Porque senão a gente não vai perceber que esse animal veio para a gente para continuar o aprendizado, e pode ser que a gente não aceite. A gente tem a história do Chico, né? Andando na rua, encontrou um cachorrinho, o Emmanuel falou para ele que era o Brinquinho, o Branquinho, eu sempre troco os nomes, né? Que estava voltando para ele. Então, a espiritualidade, ela vai procurando mecanismos, né, caminhos, para trazer para a gente esse animal que precisa conviver. Da mesma forma que quando a gente vai reencarnar, tem todo um planejamento reencarnatório, em que lugar a gente vai nascer, as condições, né, os tipos de provas que a gente vai passar. Da mesma forma, tem o planejamento para os animais. Só que os animais não participam do planejamento, porque eles ainda não têm um livre-arbítrio desenvolvido como o nosso. Então, quem olha por eles são os espíritos que cuidam dos animais, e aí eles é que vão fazer essa observação dentro, né, desse contexto que o animal precisa aprender para saber onde ele vai reencarnar. Então, pode ser na mesma família, pode ser em família diferente, tanto quanto a gente. Nós já é um pouco mais difícil a gente trocar os laços, a não ser os espíritos que estão mais no começo da sua trajetória, né, de reencarnações, porque ainda não tem tantos laços constituídos. Agora, a gente que já está mais avançados, difícil a gente trocar, porque a gente já tem tanta confusão para
né, tantas questões para serem desatadas que às vezes a gente fica muito tempo no mesmo contexto familiar. Mas os animais seguem a mesma sistemática, só que quem vai decidir por eles é a espiritualidade. A gente também, a espiritualidade participa, né? Só que a gente pode dar alguns palpites, participar ali. Tem, claro, que tem algumas reencarnações compulsórias, né? Que aí o espírito, ele não participa porque ele está ali endurecido, às vezes não tem condição. E aí o espírito reencarna de forma compulsória. Mas, em regra, a gente participa do projeto reencarnatório e os animais, eles não têm ainda essa oportunidade, mas à medida que eles forem avançando para, né, chegar nessa posição que nós estamos hoje, quando eles estiverem nessa condição, eles também poderão participar desse projeto de reencarnação. No livro da Ivone do Amaral Pereira, no Memórias de um Suicida, o espírito Camilo, ele narra ali suas dificuldades, né, em razão do seu comportamento. Então, ele cometeu suicídio, então ele vai narrar as dificuldades enfrentadas por ele. Mas também, nesse livro, tem alguns relatos dos animais no plano espiritual. Então, a gente tem nos relatos dele, né, a presença desses animais. E aí eu vou ler esse trecho, né, do Memórias de um Suicida, que está na primeira parte, no capítulo 3. E aí diz o seguinte: imenso parque ajardinado surpreendeu-nos para além dos marcos, enquanto amplos edifícios se elevavam em locais aprazíveis da situação. Padronizando sempre o estilo português clássico, esses edifícios apresentavam muita beleza e amplas sugestões com suas arcadas, colunas, torres, terraços, onde flores, olha só, flores, trepadeiras se enroscavam, acentuando agradável estética. Então, a gente observa que a literatura espírita traz um amplo leque, né, de relatos sobre a natureza no plano espiritual, né, sobre a presença das árvores, dos rios, flores, e tem algumas obras, inclusive, que os relatos nos mostram que não é nem possível descrever, porque nós não temos palavras, né, trazer para a gente a beleza, né, do plano espiritual, dessas plantas, né, dessas flores no plano espiritual, porque a gente ainda não tem condições de compreender essa magnitude, né? Nossa compreensão ainda fica muito aquém. E aí, seguindo o livro, para quem como nós, angustiados e miseráveis, procedia semelhante localidade, não obstante, insulsa, graças à inalterável brancura, aparecia como surpresa, esperança de redenção. E nem faltavam o parque, tanques artísticos, né, que esguicharam água límpida e cristalina, que eu imagino que deve ser tipo fonte aqui para a gente, né, a qual tombavam em silêncio, cascaetando mimosas gotas como pérolas, enquanto aves mansas, bandos de pombos graciosos, esvoaçavam ligeiros entre as açucenas. Então, a gente pode perceber aqui, né, que não só gato, cachorro, né, mas as aves. No nosso lar a gente já falou várias vezes, só que lá a menção era a ibis viajores, né? Aqui não, aqui já são aves que a gente conhece, os pombos, né? Então, a gente conhece, não sei se são iguais, mas pelo menos pelo nome a gente conhece aqui na Terra, né? A gente tem. E é interessante porque aqui na Terra, às vezes a gente vê o quão maltratados eles são,
né? Tem muita gente que tem muito preconceito contra os pombos. E a gente vê, vez ou outra, eles sofrendo situações de maus tratos, né? Há pouco tempo a gente viu vários que foram assassinados, né, por pessoas. Então a gente ainda não compreendeu a importância deles para a gente. E, como eu falei na oração, né, a gente está aqui para a gente aprender. Então, nós somos um conjunto. E esse conjunto, se ele entrar em desequilíbrio, a gente vai ter problemas. Os desequilíbrios, em regra, eles são provocados por nós. É a gente que traz os desequilíbrios para os animais, para os insetos, porque quando a gente desmata muito, a gente tira a oportunidade dos insetos. A gente já viu, acho que foi no período da pandemia, se eu não estiver enganada, se alguém tiver aqui lembrar, pode me ajudar, nós tivemos nuvens de gafanhotos vindo de outros países para o Brasil. E todo mundo ficou preocupado. Por quê? Porque onde eles passam, eles vão comendo tudo. E por que que eles comem? Primeiro, criou-se um desequilíbrio, porque se a gente tinha uma quantidade imensa, tem algo errado, né? Porque possivelmente faltando ambiente para eles viverem, para serem distribuídos, né? E eu sei que tinha toda uma preocupação, principalmente eu acho que era no sul, porque vinha ali daquelas regiões de outros países, e a preocupação era com a destruição, né, das lavouras. Mas o desequilíbrio, os javalis aqui em Goiás, aqui em Jataí, Goiás, aqui a gente tem muitas pessoas que matam os javalis porque eles estão em grandes quantidades, justamente por causa do desequilíbrio que nós causamos. Primeiro, trazendo eles para o Brasil, porque eles não são daqui, já começa aí, né? Trazendo um animal exótico, porque ele é exótico, que para trazer teria que ter uma autorização, e aí a gente perdeu o controle, né? Então, se perde o controle, a gente tem as consequências. Do mesmo jeito que a gente enfrenta aqui na nossa cidade a dengue, né, e outras coisas por conta também do desequilíbrio. No livro ainda, nesse mesmo livro, né, o Espírito Camilo, esse livro que eu estou falando, para quem às vezes acabou de chegar, é o Memórias de um Suicida. Ele continua o relato dele. Então, ele fala novamente das aves, né, no plano espiritual. O benfazejo frescor matinal trazia-nos ao olfato perfume dulcíssimo, que afirmaríamos ser dos craveiros sanguíneos que as damas portuguesas tanto gostavam de cultivar em seus canteiros, das glicínias mimosas, excitadas pelo orvalho saudável da alvorada. Hoje a gente leu uma parte no estudo do livro O Irmão de Assis, e a gente justamente falava da importância, né, dessas plantas. Inclusive, a gente citou as glicínias, né, tinha no livro do Irmão de Assis. E aí continua. E pássaros, como se cantassem ao longe, assobiavam ternas melodias, completando a doçura do painel. Havíamos chegado na véspera, quando as estrelas começavam a fugir, irradiando carícias luminosas. Essa parte está na parte 3, né, na terceira parte, no primeiro capítulo. Então, mais um relato de animais, né, no plano espiritual e, no caso aqui, as aves. No livro Cartas de uma Morta, a gente também tem alguns relatos, né, sobre o plano espiritual, as plantas, os animais vivendo lá. E o capítulo se chama Três Sóis de Cores Diversas. Só o título já nos chama muita atenção, né? Três sóis de cores diversas. E falando em sóis, me recordei agora do livro Religião dos Espíritos. Nesse livro,
há um capítulo lá que vai falar, eu não me lembro qual, não me lembro o capítulo, mas tem um capítulo que trata, né, das galáxias, e um dos relatos lá que me chama muita atenção é do Sol, da quantidade de sóis, porque às vezes a gente tem a impressão, né, uma impressão equivocada nossa, em razão às vezes do nosso orgulho, de que o nosso Sol é o único, o nosso planeta é o único habitado, né? Que Deus criou esse universo inteiro só para a gente. Né? Só que isso é um engano da nossa parte, justamente porque o orgulho acaba dificultando, às vezes, o nosso entendimento, a nossa forma de ver a vida. E nesse livro, Religião dos Espíritos, há menção assim de milhões de sóis, e o nosso é um dos menores. Então, para a gente ver que a gente não está, né, com essa bola toda, digamos assim. Né? A gente participa do universo tanto quanto os outros planetas, né, e os que vivem nesses planetas. Então, os 3 sóis de cores diversas, no livro Cartas de uma Morta, olha o relato, né? Penetramos numa atmosfera rosada, plena de luz, mas de claridade suave que se irradiava, espalhando sons dentro da mais harmoniosa das cadências que os meus ouvidos escutaram nas condições de minha nova vida. Talvez o Valnir vai saber muitos e muitos relatos aí, né? Sobre essas questões. Mas pensa, outra coisa que chama atenção no plano espiritual também são os relatos das músicas. É uma coisa que eu sempre presto atenção, porque há sempre relatos de músicas e eu fico observando o quanto a gente na Terra, a gente ainda não tem a sintonia, claro que não são todas as pessoas, mas o quanto as nossas músicas, de modo geral, não sintonizam com as músicas do plano espiritual, de acordo com os relatos que a gente recebe. Né? Porque a gente tem inúmeros relatos de músicas, mas muito suaves, harmoniosas, né? E aqui não, as músicas às vezes são grosseiras, ressaltam os vícios, ressaltam as fraquezas ainda dos nossos espíritos, né? Seguindo então, no relato, sobre as nossas frontes contemplávamos então um sol magnífico, cor-de-rosa, quase enrubescido, emprestando ao ambiente em que nos movíamos as mais estranhas cambiantes, quer dizer, né, ficava trocando. Todavia, não ficou aí a novidade. A seguir, percebemos que uma estrela esverdeada brilhava no infinito dos céus, misturando as suas claridades esmeraldinas com as tonalidades róseas que se estampavam em todas as coisas. E, de repente, enquanto uma dessas estrelas se encontravam no zenite e a outra prestes a desaparecer nos horizontes desse planeta maravilhoso, outro sol surgia, amarelo, cor de laranja amadurecida, tonalizando como um elemento novo as paisagens. As ousadas concepções dos pintores terrenos ficariam aquém das sublimes realidades por nós observadas, referentes aos efeitos da luz nesse sistema de encantamento. Sempre quando eu tenho oportunidade de ver o pôr do sol, eu fico observando as tonalidades das cores. E fico sempre pensando que por mais que tenha pintores assim maravilhosos, não conseguem retratar com tanta beleza o pôr do sol. Porque às vezes são tantas cores ali, tantos matizes, né? Que a gente eu fico deslumbrada, sempre fico observando e fico assim, deslumbrada com o pôr do sol. Porque as cores são muito lindas, né? E aqui, nesse relato, também, né? Fala que os pintores não conseguem retratar. A gente só tem uma ideia. Imagina assim, se aqui a gente já percebe essa dificuldade
Imagina do plano espiritual, que é muito mais perfeito, né? As coisas são perfeitas e aqui a gente não consegue retratar, imagina lá. Seguindo o relato, o elemento sólido do orbe que pisávamos, num dos mundos privilegiados que giram em torno desses 3 sóis de cores diversas, então é rosa, verde e laranja, né, amarelo, tom de laranja, era formado de substâncias que não é possível descrever. Então, olha aqui, outra coisa que não dá para descrever. Mas lá observei a existência de oceanos, florestas, jardins, minerais, animais. Então, a gente vê que tem o princípio, né, de tudo que a gente tem aqui. Porque, floresta, jardins, minerais, animais. Então, a gente começa com os minerais, a gente vai avançando, mineral, vegetal, animal, hominal. Então, a gente vê que tem toda essa gama, né, de contentamento. E muitas outras coisas que equivalem aos objetos e manifestações da vida sobre a Terra. Eu fico imaginando, assim, quando a gente lê, você fica pensando assim, o que é ver 3 sóis, cada um de uma cor? Né? Deve ser, assim, deslumbrante, né? Que não dá nem para a gente ficar, nem imaginar, acho que a nossa condição de imaginar nem chega, né, nessa condição de entender essa perfeição. No Livro dos Espíritos, na pergunta 595, Kardec pergunta aos venerandos espíritos: gozam de livre-arbítrio os animais para a prática dos seus atos? E os espíritos respondem: os animais não são simples máquinas como supondes. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se podem comparar a do homem. Sendo muitíssimo inferiores a este, não têm os mesmos deveres que ele. A liberdade possuem-na restrita aos atos da vida material. A gente já falou isso aqui várias vezes, né? Então, acabei também de falar no início do programa, os animais têm a liberdade, mas é uma liberdade bem restrita. No livro Miramês, no livro dos Espíritos, né, o Miramês, ele comenta essa questão que se chama, ele coloca o título Livre-Arbítrio nos Animais. E a Frida tá super popular, né? Tá toda. E olha só, então, o Miramês, no Livro dos Espíritos, é interessante porque o Miramês, ele faz um comentário questão por questão. Então, se a gente olhar na internet, a gente tem todas as questões comentadas por Miramês. E ele fala o seguinte: livre-arbítrio nos animais. Em se falando no livre-arbítrio, podemos dizer que os animais o têm. No entanto, ele é tão restrito que foge à nossa percepção. Então, olha o que o Miramês fala, né? Ele coloca que os animais têm, sim, livre-arbítrio, mas nós ainda não temos condições de perceber. Por quê? Porque ele é muito restrito ainda. E seguindo, cumpre a nós outros dizer que a liberdade dos animais é restrita às suas necessidades, ao passo que nos homens ela é mais avançada, por ter sido a razão entregue a eles pelas mãos de Deus através dos tempos. Se o animal não pensa como os homens, não tem função neles o raciocínio. Portanto, não sabem escolher além das suas necessidades físicas. Então, se não tem ainda essa compreensão, não teria razão, né, de ter um pensamento ainda, se eles não teriam compreensão. Devemos estudar mais os reinos que nos são inferiores, bem como superiores. É nesses esforços que vamos compreendendo a vida na sua mais alta dimensão. Uma certeza temos: Deus é o planejador de tudo e da vida maior na qual absorvemos mais vida. E é interessante quando Miramês fala que nós precisamos estudar
o que é superior e o que é inferior, porque a nossa tendência é querer estudar só o que é superior, sem compreender, às vezes, os reinos que estão ainda numa escala evolutiva anterior à nossa. Então a gente fica querendo compreender o mundo de regeneração, os mundos felizes, os mundos mais avançados, mas às vezes a gente não tem condição ainda de compreender nem os animais que estão aqui conosco, né? A gente não tem condição ainda de compreender a importância das árvores, das águas para o nosso planeta, né? Dos rios, e a gente preocupa tanto com compreender o que está lá na frente e não compreende, digamos assim, o que está no nosso presente, mas que, embora esteja no nosso presente, são irmãos que ainda não chegaram à condição que nós estamos. Chegarão, mas ainda não chegaram. Então a gente tem que equilibrar, estudar o que é superior, mas estudar também os que estão ainda um pouco mais atrasados na escala. Os animais não são simples máquinas automáticas, eles têm um princípio espiritual que cresce em maturidade através dos séculos e milênios. Os animais, mesmo os mais rudimentares, estão em busca da luz, e neles se encontram guardados os talentos divinos, a serem desabrochados, e mais tarde irão gozar das delícias que os anjos estão gozando, fruto do tempo e dos esforços individuais de cada ser. Aqui a gente percebe, né, que o Miramês coloca que essa centelha divina está em todos nós, né, desde a mais ínfima criatura, só que ainda não desabrochou. Então, a gente tem essa centelha divina que vai, à medida que a gente for evoluindo pelos nossos esforços, porque isso fica bem claro, não adianta a gente achar que o outro vai se esforçar e a gente vai aproveitar o esforço é individual, a gente vai desabrochando, e à medida que a gente vai desabrochando, a gente vai ganhando, né, o livre-arbítrio, a gente vai ganhando conhecimento, e tendo condições de compreender as leis divinas e, a partir dessa compreensão, começar a praticar os ensinamentos. E aí, a partir dessa prática desses ensinamentos, a gente vai conquistando novos mundos. Assim como os observadores estudam o organismo humano e ainda não o compreendem suficientemente, muitos outros estudam os organismos dos animais e registram nas suas anotações que existe uma força inteligente que comanda esses organismos, como no dos seres humanos. A gente tem que deixar essa compreensão de achar que os animais não têm inteligência, porque nós já temos pesquisas científicas que apontam a inteligência dos animais. Então, aqui nem é uma questão de religião, é uma questão de ciência. A ciência já comprova. Deus está em tudo, no comando de todas as coisas. Existe uma mente instintiva programada em todas as criaturas. De acordo com a evolução, ela age com maior ou menor sabedoria, com maior ou menor exatidão. É Deus se mostrando como luz para o entendimento de todos os observadores. Se os animais gozassem de liberdade, o que seria do mundo? A falta de razão neles é um freio, por terem o mundo mental que assimila a educação. Somente as almas já preparadas na forja do tempo e do espaço possuem o livre-arbítrio. Quer dizer, só a gente que já caminhou o suficiente para ter o livre-arbítrio. Eles terão, né? Jesus foi uma bênção de Deus mandada à terra, em favor das desenfreadas paixões dos que pensam. Então, olha só, a gente pensa, mas estamos cometendo equívocos, né? E Jesus veio para nos orientar, depois a gente recebeu as orientações do Espiritismo, mas a gente continua seguindo nesse aprimoramento, né? Porque nós ainda não conseguimos conquistar, né, e compreender esses ensinamentos.
Os céus vieram à terra, comandados pelo governador do planeta, para consolar aos sofredores, dar pão aos que tinham e têm fome, e instruir os ignorantes. E a doutrina espírita, sendo a mesma luz, não faz outra coisa a não ser a vontade do Mestre dos Mestres. O Cristo subiu aos céus na sua grandeza, mas deixou junto a nós grandes almas instruídas para nos instruir. Ensinou a elas o amor para que elas nos ensinassem a amar igualmente. E ainda disse, tomado de amor: se eu não for, não poderei enviar outro Consolador que ficará convosco eternamente. Eis aí o Consolador, o Espírito de verdade, em forma de uma doutrina, para que todos possam desfrutar da luz de Deus em formas variadas. A gente vê que tudo tem uma programação, né? Todos nós estamos nessa escala, todos nós estamos caminhando para a evolução, nós hoje, tentando chegar no mundo de regeneração, tentando melhorar para a gente poder avançar para o mundo de regeneração, né? Então, os animais seguem também a escala deles, tentando caminhar para chegar na condição, né, de humanos. E aí a gente vai parar o estudo por hoje, né, porque nós já encerramos o nosso horário. E agora eu vou convidar vocês que estão nos acompanhando aqui na Casa do Caminho e também quem nos acompanha pelas redes sociais, para que a gente possa, nesse momento, unir os nossos pensamentos, as nossas intenções, direcionando, né, cada um para os seus desejos, para os seus pedidos, mas que a gente possa também lembrar dos nossos irmãos animais e da natureza, considerando que esse é um momento que a gente dedica a eles, mas também a todas as criaturas. E assim, então, nós convidamos todos nós para que possamos juntos pensar na grandeza de Deus, na importância de Jesus e de seus ensinamentos para nós. Esteve aqui para nos deixar o legado de amor, de respeito, e também tantos outros espíritos evoluídos que estiveram aqui na Terra, nos deixando exemplos de amor, como Francisco de Assis e tantos outros, que a gente possa observar esses exemplos e que eles possam servir de paradigma, de modelo para nós, para que possamos observar o comportamento, as atitudes desses nossos irmãos, que a gente possa se inspirar para nossa melhoria, para nossa desenvoltura. Mas para isso, Senhor, nós te pedimos que alargue a nossa compreensão, que nos ajude a compreender os ensinamentos, que os ensinamentos que estão em nós possam desabrochar e que a gente possa ter condições de perceber esse desabrochar de sentimentos, dessa centelha divina que está em nós, e que esse desabrochar possa trazer o amor, o respeito, a compreensão a todos os seus filhos, a todas as criaturas aqui da Terra. Que possamos compreender que a Terra é a nossa casa, é onde nós estamos aqui para aprender e convivermos em harmonia. Ajuda-nos a termos persistência, resiliência, para mesmo enfrentando as adversidades e as nossas insensatezes, as nossas dificuldades, que a gente possa conseguir avançar no caminho do bem. Pedimos, Senhor, que abençoe todos que estão aqui na Casa do Caminho, humanos, não humanos, encarnados e desencarnados, bem como também todos que estão nos acompanhando ou que acompanharão,
que também possam ser protegidos e amparados os familiares, os seus lares, os não humanos que convivem nesses lares, que todos possam ser protegidos e amparados pela espiritualidade. Que a espiritualidade derrame bênçãos curativas sobre o planeta e que as águas possam ser fluidificadas para que todos nós, ao fazermos uso dessas águas, possamos ter os nossos males físicos e morais cuidados. Nós te pedimos, Senhor, que nos fortaleça na fé e abençoe todos que necessitam do seu amparo e do seu amor. E agora eu vou ler alguns nomes do nosso caderno dos animais e da natureza, mas antes quero pedir também que a espiritualidade possa visitar cada um que tem os nomes escritos nos nossos cadernos de prece. Todos os cadernos que estão aqui, todos os nomes possam ser, todas as pessoas, os animais, a natureza, possam ser visitados nesse momento pela espiritualidade. Pedir para Frida, né, que já está aqui conosco, nos acompanhando, o Pitico, a Meg, a Nina. É Tigresa? Tigresa, Pretinha, Charlotte, Peter, Bebê que está se recuperando, a Laica, a Duquesa, o Mike, já desencarnado. Pedir para o Neco, que ele está com problema de saúde, ele está com problema nas vias respiratórias, que a espiritualidade possa cuidar. Ele está sem comer, não está conseguindo respirar, que a espiritualidade possa visitá-lo nesse momento e restaurar-lhe as condições. Pedimos também para a Brisa, Nino, Joãozinho, Princesa, Bobinho, Joãozinho, Katrina, Amora, Plutos, Stite, Nina, Pichula, Lola, Biju, Fifi, Teca, Dona Moça, Cacau, Princesa, Coquinho. E para todos que têm os nomes aqui registrados. E assim, Senhor, nós agradecemos a espiritualidade amiga por estar aqui conosco sempre. Pedir que cada um possa ser conduzido aos seus lares, quem já está assim permaneça, serem conduzidos pela espiritualidade, possa ter um final de semana excelente, uma semana produtiva, e que Jesus possa estar conosco hoje, amanhã e sempre, e paz e bem para todos. Que assim seja.